Olá, irmãos, boa noite. Vamos dar continuidade às nossas meditações na carta que Paulo escreveu à igreja de Corinto. Nós vamos começar hoje o capítulo de número 5. E eu quero convidar os irmãos a fazer essa leitura comigo. Nós vamos ler o capítulo inteiro, são 13 versos apenas. Eu poderia dar esse sermão em 2 sermões, mas eu prefiro tirar ele todo com você, porque é um assunto só. Paulo está em uma linha de raciocínio e quebrá-lo, talvez você teria dificuldade em outra oportunidade que aqui não estivesse de acompanhar, tendo em vista também que é um assunto um tanto quanto delicado e que requer a nossa total atenção e disposição para olhar bem para o texto e aprendermos junto tudo aquilo que Deus deseja nos falar por meio da sua preciosa palavra. Quero lembrar os irmãos aquilo que eu disse anteriormente, o que diz a palavra de Deus. Tudo que foi escrito para o nosso ensino. E até mesmo situações adversas, complicadas, a Bíblia, ela, longe de ser um livro manipulado, como muitas pessoas às vezes acreditam, né? De que homens modificaram essa palavra. Se eles tivessem feito isso, não há dúvida de que esse texto eles teriam retirado da Bíblia, porque é um texto vergonhoso para a igreja de Cristo, mas Deus não tem nenhuma pretensão de ocultar as falhas, a nossa natureza. Deus é bem realista com a vida, com a igreja, e a intenção de Deus é nos ensinar, não somente por meio dos acertos, mas também dos erros. A Bíblia é um livro onde contém pessoas que fizeram as coisas certas, e Deus também registrou os fatos onde as pessoas fizeram coisas erradas, e estão lá também para o nosso ensino, para a nossa advertência. Então vamos ler o capítulo 5. Nós estamos fazendo a exposição desta carta, capítulo por capítulo, verso por verso, e hoje nós estamos no capítulo de número 5. Vamos fazer a leitura. Se você colocar aí, eu vou ler na versão NA, tá bom? Não sei se todos têm, mas aí você pode acompanhar pela a tela, caso você não tenha essa versão, tá bom? 1 aos Coríntios. Cheguei no segundo ainda não, vai demorar ainda. 1 aos Coríntios, capítulo de número 5, a partir do verso 1, diz assim: Atente comigo à leitura em espírito de reverência e disposição para Deus falar aos nossos corações nessa noite. Ouve-se por aí que entre vocês existe imoralidade, e imoralidade tal como não existe nem mesmo entre os gentios. Isto é, que alguém se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. E vocês andam cheios de orgulho, quando deveriam ter lamentado e tirado do meio de vocês quem fez uma coisa dessas. Eu, na verdade, ainda que fisicamente ausente, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, o autor de tal infâmia. Em nome de nosso Senhor Jesus, reunidos vocês e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, que esse tal seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Não é bom esse orgulho que vocês têm. Por acaso vocês não sabem que um pouco de fermento leveda toda a massa? Joguem fora o velho fermento, para que vocês sejam nova massa, como de fato já são, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa não com velho fermento, nem com o fermento do mal e da maldade, mas com um pão sem fermento, o pão da sinceridade e da verdade. Na outra carta, já escrevi a vocês que não se associem com os impuros. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, aos avarentos, ladrões ou idólatras, pois neste caso vocês teriam de sair do mundo. Mas agora escrevo a vocês que não se associem com alguém que,
dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, bêbado ou ladrão, nem mesmo comam com alguém assim. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Mas será que vocês não devem julgar os de dentro? Os de fora, esses Deus julgará. Expulsem o malfeitor do meio de você. Acredito que nessa altura do campeonato, os irmãos já devam ter percebido o quanto esta igreja é uma igreja problemática. Paulo, em seus primeiros 4 capítulos que nós vimos aqui, ele estava lidando com a questão da unidade na igreja. A unidade da igreja estava sendo ameaçada por divisões internas. E Paulo vai dizer que esse tipo de comportamento e postura que estava tendo entre os irmãos, Paulo vai dizer que eles eram crianças, carnais, e que por isso estava tendo contendas, brigas entre eles, de maneira que estava causando divisão entre os irmãos. E Paulo disse, no final do capítulo 4, coloca aí para mim o versículo 21, só para lembrar os irmãos, que Paulo encerra o capítulo 4 em um tom de disciplina. Paulo havia expressado o desejo de estar com aqueles irmãos e disse para eles, olha, há certas coisas que elas terão uma certa postura para serem resolvidas. E Paulo diz, olha, o que vocês preferem? Que eu chegue aí com vocês com um chicote nas mãos ou com amor e espírito de mansidão? Então você percebe pelo tom do apóstolo Paulo que as coisas não estavam muito boas naquela igreja, principalmente pelo tipo de relação que eles também tinham com o apóstolo. Então, o clima era tenso. Paulo desejava estar com esses irmãos pessoalmente, e ele estava para ir em uma postura um tanto quanto mais expressiva, porque as circunstâncias e as situações lá não eram muito boas. E aqui no capítulo 5, então, nós vemos algo que estava acontecendo nesta igreja. Dentre vários problemas que nós veremos, já vimos um que era o problema de divisão, Paulo tratou. Agora, a partir do capítulo 5, Paulo vai começar a tratar sobre outros assuntos, que nós veremos no capítulo 5, 6, 7 e por diante, vários problemas. E o problema agora que Paulo está lidando, que estava acontecendo nessa igreja, é o problema da imoralidade. O que estava acontecendo nesta igreja é que havia um irmão que estava tendo relações sexuais com a mulher do seu pai. Pelo texto, se dá para perceber que não era a sua mãe, porque se fosse, o texto teria dito. Muito provavelmente, o pai era viúvo e casou-se novamente, e o texto então vai dizer que ele estava tendo relações sexuais com a mulher do seu pai. E o texto começa dizendo que isso que estava acontecendo havia se tornado público, de maneira que ele diz, ouve-se por aí. Eu queria que colocasse na versão NVI, só o primeiro verso. Olha o que diz a NVI. Por toda parte se ouve que há imoralidade sexual entre vocês. Pode voltar para a versão NA. Então, o que estava acontecendo naquela igreja havia se tornado público. A questão de imoralidade havia tomado proporções maiores, ou seja, o que tinha e o que estava acontecendo, porque não era coisa passada, era coisa que estava acontecendo. Como nós vamos ver mais adiante, Paulo já havia escrito para resolver esse problema, mas esse problema não tinha sido resolvido, permanecia aquela postura, o rapaz continuava tendo relações com a esposa do seu pai, era do conhecimento de todo mundo, ninguém estava fazendo nada, e isso estava tomando proporções tão grandes que por toda parte, como nós vimos na NVI, ouve-se por aí, em muitos lugares, a cidade já estava sabendo do que estava acontecendo dentro daquela igreja. A palavra imoralidade aqui é uma palavra conhecida nossa do grego que se chama porneia.
que vem de pornografia, como você conhece. Mas a palavra porneia, ela é usada em diversos contextos. A palavra porneia ela pode ser usada para qualquer tipo de relação ilícita que seja fora do casamento. Então, a porneia ela pode ser usada para masturbação, pornografia, adultério, enfim. Qualquer coisa que não se classifique dentro do contexto de casamento é usado a porneia, que é a ideia da imoralidade. E no caso aqui, não era uma imoralidade qualquer. O texto diz que era uma imoralidade que, de tal modo que nem mesmo entre os gentios, entre aqueles que eram descrentes, se via isso acontecer. Então, o que estava acontecendo era realmente algo muito grave que estava acontecendo dentro da igreja. E aí, primeira coisa que nós aprendemos que isso é proibido aos olhos de Deus. A imoralidade, ou qualquer que seja ela não é agradável aos olhos de Deus. E no caso aqui, ter relações com a mulher do seu pai, muito mais ainda, é contra a própria lei. Por exemplo, em Levítico, capítulo de número 18, você vai ver esta lei, não só em Levítico, mas também como em Deuteronômio. Mas eu vou colocar aqui só o versículo de Levítico, para os irmãos verem. Coloca aí Levítico, por favor, capítulo 18, versículo 8. O capítulo 18 de Levítico é só sobre relações ilícitas. Você não pode ter relação com a sua irmã, com a sua prima, com a sua tia, com a mulher do seu pai, com outro homem, homem com homem, mulher com mulher. Capítulo 18 de Levítico é inteiro, homem com animal. É o capítulo 18 inteiro sobre o tipo de relações que não se pode ter. E uma delas, não tenha relações com a mulher do seu pai. Este é um direito que somente o seu pai tem, ok? Então, não há dúvidas de que o que ele estava fazendo não somente era uma transgressão da própria cultura judaica, mas bem como até mesmo entre os gentios. Porque o texto diz que essa imoralidade era uma imoralidade tal como não existe nem mesmo entre os gentios. Ou seja, você percebe que até mesmo o mundo caído, que não tem a lei de Deus, ele tem um certo padrão de moralidade. Que até mesmo os descrentes se sentiram escandalizados pelo que estava acontecendo dentro da igreja, porque nem fora acontece, pode até acontecer, mas o texto, ele dá essa intenção. Paulo quer mostrar que as pessoas de fora estavam perplexas com o que estava acontecendo, porque é algo que não se vê acontecer nem fora. Então, de antemão, você já percebe que a postura da igreja estava pior do que aquelas que eram de fora dela, pelo texto e pela situação apresentada. Então, de antemão, que os irmãos estejam cientes disso. Deus é contra qualquer tipo de imoralidade. A palavra de Deus diz que Deus deseja a nossa santificação. E, portanto, ele é contra qualquer tipo de imoralidade. Coloca aí para nós 1 Tessalonicenses 4, versículo 3. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3. Olha o que diz. Pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual. Então, no mesmo verso, você percebe uma coisa mostrando o contrário da outra. É da vontade de Deus a nossa santificação. E a santificação é totalmente contrário à ideia da imoralidade sexual. O caminho da santificação é se abster de qualquer tipo de imoralidade sexual, porque é contra a santidade de Deus. Deus deseja que o seu povo seja santo, porque ele é santo. Por isso é da vontade de Deus a nossa santificação. E Paulo diz, por isso, se abstenham da imoralidade sexual. E é exatamente isso o que estava acontecendo nesta igreja, o contrário.
havia um caso de imoralidade dentro da igreja, e isso estava tomando proporções bem maiores. De tal maneira que nem mesmo entre os gentios, como diz, existe alguém que se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Então você percebe uma graça comum até mesmo entre os gentios. Há um certo padrão de moralidade, embora as pessoas do mundo não vivam segundo os padrões de Deus, mas até mesmo para eles há um padrão de dizer, não, cara, isso aí já é demais. Isso aí já é imundícia demais, né? Então, as próprias pessoas que não têm o padrão de Deus, a moralidade de Deus, mas ainda assim há uma graça comum, a moralidade que Deus planta no coração do homem, de maneira que ele consegue distinguir que isso não está certo. Isso não está certo. Por isso que o texto diz que o que estava acontecendo naquela igreja era uma imoralidade tal, né, como não existe nem mesmo entre os gentios. Isso é, que alguém se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Então, aqui é o primeiro ponto. A igreja estava em situações complicadas porque estava tendo imoralidade dentro dela. Esse é o primeiro ponto. A questão a ser tratada, a priori, sobre imoralidade, é que nós aqui já percebemos de cara que isso pode acontecer no meio da igreja. Isso estava acontecendo dentro da igreja. O ponto é que nenhum de nós estamos livres de que algo aconteça em nosso meio. Nós já vimos, não somente esse caso, mas outros casos de pessoas que eram também crentes e que cometeram coisas parecidas. Quer um exemplo? Davi. A Bíblia diz que Davi é o homem segundo o coração de Deus. E o que foi que Davi fez? Adulterou e assassinou. Então, o ponto não é se isso não vai acontecer. Isso pode acontecer em nosso meio. A questão é como lidaremos com isso. O ponto do apóstolo Paulo aqui é exatamente esse. É que isso havia acontecido e as pessoas haviam passado pano. Elas não haviam tratado disso na igreja. De maneira que isso tomou proporções maiores, de maneira que estava agora causando mau testemunho fora. Porque esse tipo de coisa, quando acontece, enfraquece o evangelho. Porque a primeira coisa que os de fora vão dizer é o quê? E é porque é crente. Entende? Então, isso enfraquece o evangelho. Então, o ponto não é se acontece, porque pode acontecer. Todos nós estamos sujeitos a cometer algum tipo de imoralidade. E aqui eu não estou dizendo isso para você dizer, então pronto, se Davi fez, é o homem segundo o coração de Deus, então eu também vou ser para mim ser o segundo homem do coração de Deus. Essa não é a ideia. Tanto é que quando Davi fez e ele se calou diante do seu pecado, o que aconteceu com Davi? Davi sofreu muito. Leia o Salmo 51, você vai ver o quanto Davi sofreu, o quanto a mão de Deus pesou sobre a vida dele. Foi preciso Deus enviar um profeta, o profeta Natã, para dizer, homem, se arrepende dos teus pecados. Tu cometeu adultério e assassinato e está vivendo como se nada tivesse acontecido. Deus envia um profeta Natã para confrontar Davi, para que ele se arrependesse dos seus pecados. Então você percebe, irmãos, que esse pecado é um pecado grotesco aos olhos de Deus. As pessoas têm o costume de dizer que pecado... Existe um certo padrão de natureza de pecado. Mentir é pecado e matar é pecado. Não há dúvidas disso. Mas os pecados são distintos, têm consequências distintas, e eu lhe digo mais, tem até consequências distintas diante de Deus também.
Tanto é que Paulo vai dizer no versículo 3, no finalzinho, olha como Paulo agora chama esse indivíduo que outrora era irmão. Versículo 3, só o final. O autor de tal infâmia. O autor de tal infâmia. E lá no último verso, no versículo 13, bota o versículo 13. De um por um, vai. Expulsem o malfeitor. Então você percebe agora as palavras que Paulo usa para esse que praticou tal coisa. O que ele praticou é uma infâmia, e esse camarada que fez isso e não se arrepende é um malfeitor. Então você percebe as expressões como são pesadas. Então esse negócio de, isso é bobagem. Ele é mentiroso e eu sou homossexual. É a mesma coisa. Não é. Não é. Não é a mesma coisa aos olhos de Deus. Deus dá nomes diferentes a cada tipo de pecado. Por exemplo, coloca aí Levítico capítulo 18 de novo. Veja o que Deus chama do tipo de relação homem com homem, homossexualidade, versículo 22. Levítico 18, versículo 22. Não se deite com outro homem para ter relações com ele como se fosse mulher. É abominação. A cultura chama de amor pop, mas Deus chama abominação. É o tipo de moralidade que é abominação aos olhos de Deus. Então não me venha dizer que mentira é a mesma coisa de ter relações com pessoas do mesmo sexo. Não é. A Bíblia é categórica, não é. Não é. Então, para cada pecado há um nível, há um tipo de consequências e também abordagens. Aquilo que estava acontecendo era uma infâmia, era um tipo de moralidade ultra hard, que nem mesmo entre os gentios se via isso acontecer. Não era qualquer coisinha. Não era qualquer coisinha. E as consequências, obviamente, elas são completamente diferentes. Então, longe da gente encarar dessa maneira. Pecados são pecados, de fato, mas eles são distintos aos olhos de Deus, sim. E não somente isso, mas a maneira de tratá-los também. Então, o ponto aqui inicial é que estava acontecendo. E como eu disse, isso pode acontecer em nosso meio. Aconteceu na igreja de Corinto. E qualquer igreja está sujeita a acontecer algum tipo de imoralidade. Mas o ponto agora é o que se deve fazer quando isso acontece em nosso meio. Esse é o ponto. Vejamos o que Paulo vai dizer, então, qual era o tipo de postura que eles estavam tendo diante disso. Versículo 2. E vocês andam cheios de orgulho, quando deveriam ter lamentado e tirado do meio de vocês quem fez uma coisa dessas. Qual foi a postura deles? Eles se encheram de orgulho e, em vez de ter lamentado e tirado do meio deles quem fez uma coisa dessas, eles estavam orgulhosos. Vocês lembram que essa palavra orgulho, desde o capítulo 1, é uma palavra muito central no discurso de Paulo com essa igreja? Lembram? No capítulo 4, Paulo citou pelo menos 3 vezes essa palavra orgulho. E ela acompanha essa igreja o tempo inteiro. Perceba, essa igreja era uma igreja orgulhosa, sim ou não? Era uma igreja orgulhosa. Ela se achava uma igreja extremamente espiritual, lembra? Eles se achavam espirituais porque era uma igreja que era bastarda em dons espirituais. Não havia nenhum dom que faltasse para aquela igreja. Então eles se achavam espirituais demais por causa disso, por causa dos dons. Mas perceba, como é que uma igreja pode se sentir orgulhosa quando tem algo dessa natureza acontecendo no meio dela? Paulo vai dizer que eles não deveriam estar cheios de orgulho, pelo contrário, eles deveriam estar lamentando
e tirando do meio deles quem fez uma coisa dessas. Então, a primeira coisa que nós devemos fazer quando algo dessa natureza acontece em nosso meio, qual é a primeira coisa que nós devemos fazer, segundo o texto? Quando acontece algo dessa natureza em nosso meio, qual é a primeira coisa? Lamentar. Lamentar por quê? Porque é danoso à comunidade, é danoso ao corpo. Lembra, nós somos um corpo. Então, se a minha unha é ferida, todo o corpo sente. Lamentamos porque poderia ser eu, poderia ser você, poderia ser qualquer um de nós. Então, nós lamentamos pelo irmão ter caído desse jeito, ou a irmã. Nós lamentamos por isso ter acontecido. Porque isso é danoso à vida dela, é danoso ao corpo, é danoso ao evangelho, é danoso ao nome de Cristo, como nós já vimos. Estava causando um dano fora da comunidade, de tal maneira que isso agora havia se espalhado, um mau testemunho. Então isso deveria ser lamentado, com choro mesmo, com choro, de chorar diante de Deus, por aquilo que aconteceu em nosso meio. Então, a primeira coisa que se deve fazer quando isso acontece é lamentar. E a segunda coisa que nós devemos fazer é advertir aquela pessoa que fez tal coisa. É importante dizer que Paulo já está indo aqui para a segunda sentença dele. A primeira é lamentar, e a segunda é tirar do meio quem fez uma coisa dessas. É importante dizer que Paulo aqui já havia seguido todos os passos de Mateus capítulo 18. Porque quando você for olhar, no versículo 9, ele já havia escrito, ele já havia dito aos irmãos que deveriam tratar dessa situação, mas ela não foi tratada. Então, já tinha dado a oportunidade de esse irmão ser corrigido, de ser exortado, de se arrepender do seu pecado, mas ele não fez isso. Então, segundo a Bíblia, se um irmão peca, o que nós devemos fazer? Vamos a ele, exortamos o irmão para que ele se arrependa. Se isso não acontecer, o que devemos fazer? Leva um outro irmão como testemunha, vai até ele, exorta o irmão: meu irmão, livre-se disso, saia disso, não está certo. Se o irmão, mesmo assim, continua na mesma prática, o que a Bíblia diz que devemos fazer, Mateus capítulo 18? Leva para a igreja. Leva para a igreja, para que seja tratado na igreja, e na igreja, se ele não se arrepender, se ele não mudar, ele será excluído, de maneira que ele é considerado como gentil e um publicano. Isso foram palavras de Jesus. Isso foram palavras de Jesus. E agora são as palavras de Paulo, certamente usando todos os princípios e dados estabelecidos por Jesus. Porque a doutrina dos apóstolos é a doutrina de Jesus. Porque assim como os outros apóstolos, Paulo aprendeu com o próprio Cristo, que se revelou a ele. Ok? Então, esse é o ponto. Então, ele diz: vocês estão cheios de orgulho, quando deveriam ter lamentado, e tirado do meio de vocês quem fez uma coisa dessa. Então, já que o camarada não quer mudar, não quer se arrepender, então Paulo diz o que tem que ser feito, o que a igreja deve fazer. O que ela deve fazer? Tirar do meio de vocês quem fez uma coisa dessa. Ele não pode permanecer no meio da comunidade, vivendo assim, como se fosse um crente no meio dos irmãos. E Paulo então diz: vocês têm que tirar ele do meio de vocês, quem fez uma coisa dessas. Eu sei, irmãos, que esse tipo de ensino, ele é contracultural. Porque nós vivemos em uma cultura que tudo pode e tudo se é aceito. Mas essa não é a cultura da Bíblia. Essa não é a cultura de Deus. Não é. Não é. Deus trabalha com padrões. E o padrão é Ele mesmo. Nós não podemos simplesmente olhar para a sociedade
e tomá-la como uma base para as nossas ações. Nós não podemos olhar para o mundo e dizer, o mundo aceita isso, o mundo tolera isso, o mundo acha isso tudo certo, tudo normal, mas você precisa olhar para um outro padrão. O padrão da nossa santidade não é a cultura. O padrão da nossa santidade é o próprio Deus. Deus disse, sede santo, porque quem é santo? Eu. Ele diz, sede santo, porque eu sou santo, Senhor. Então, o nosso padrão de santidade não é fora, é o próprio Deus. É para Ele que nós temos que olhar. É para a sua palavra que nós temos que olhar. Ele é o padrão. Ele é o padrão. Então, textos como esses são contraculturais. Porque, em nosso contexto, as pessoas, elas aceitam tudo de qualquer maneira. E não têm a postura adequada que deveria ter. Paulo diz, tira do meio de vocês quem fez uma coisa dessas. E ele vai dizer no versículo 3. Eu, na verdade, ainda que fisicamente ausente, mais presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente o autor de tal infâmia. Paulo já havia escrito para os irmãos, já havia dito que deveria resolver isso, como ele não estava presente, mas ele diz, olha, eu me sinto presente aí, pela autoridade que ele tem como apóstolo, como o pai de muitos irmãos, como fundador daquela igreja. Ele diz, olha, ainda que eu não esteja fisicamente aí presente, mas eu já me sinto como se estivesse, eu já sentenciei, como se estivesse presente o autor de tal infâmia. Versículo 4. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, agora ele vai dar a sentença, reunidos vocês e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor. Então você percebe que aquilo que está para fazer deve ser feito a igreja reunida, reunidos vocês e o meu espírito. Coisas como essa, não é um homem que faz, não é um irmão que faz, não é o pastor que faz, mas é a igreja reunida que lida com esse tipo de situação. E Paulo diz, em nome de nosso Senhor Jesus, reunidos vocês e o meu espírito com o poder de Jesus, nosso Senhor, que esse tal seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Vamos lá para entender o que o apóstolo Paulo está querendo dizer com a sua sentença. Primeiro, Paulo disse, olha, essa pessoa que está aí no meio de vocês, como se nada tivesse acontecido, vocês estão se orgulhando da situação quando deveriam estar lamentando. Vocês deveriam tirar essa pessoa do meio de vocês. A sentença é essa. Tirem essa pessoa do meio de vocês e entreguem ela para Satanás. Então, a primeira instrução de Paulo do que deve fazer com ele é essa. Tirar do meio para que esse seja entregue a Satanás. A expressão aqui de Paulo de entregar a Satanás não é de pegar uma pessoa, orar por ela e dizer, vai Satanás, agora ela é tua. Obviamente não é isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer. Quando nós viemos do mundo, nós tínhamos todas as práticas do mundo. E quem é o príncipe deste mundo? O diabo, né? Satanás. Ele é o príncipe deste mundo. E as obras que nós tínhamos, ela se associava a ele. Porque outrora, quando nós não éramos filhos de Deus, a Bíblia diz que nós éramos filhos de quem? Do diabo. É isso mesmo. Nós éramos filhos do diabo. Não existe ninguém sem paternidade no mundo. É isso que diz a Bíblia em 1 João. Você pode ler a carta inteira e você vai ver que é exatamente isso. Então, o que Paulo está querendo dizer? É como se fosse, já que esse irmão, já que essa pessoa não quer viver em santidade em nosso meio, já que ele quer viver segundo os padrões do mundo, então entrega ele para viver no mundo
debaixo da opressão de Satanás. Porque já que ele quer viver nesta prática, entrega ele a quem ele quer viver assim. Já que ele não quer viver como Deus deseja que ele viva, já que ele quer viver como aqueles que são do maligno, então entrega ele para ele viver assim. Essa é a ideia do apóstolo Paulo. Tira ele do nosso meio, e já que ele não quer viver em santidade em nosso meio, já que ele não quer se arrepender, quer viver nesta prática, então entrega ele para o mundo, para o príncipe deste mundo, para que ele viva conforme os que são do mundo e aquele que é o príncipe deste mundo. Já que o estilo de vida dele aponta para isso. Então a proposta de Paulo é fazer isso. Mas isso tem objetivos. 2 objetivos. Primeiro, versículo 5. Que esse tal seja entregue a Satanás para a destruição da carne. A ideia aqui da destruição da carne é a nossa própria natureza pecaminosa. O objetivo do apóstolo Paulo é uma certa disciplina. A ideia de disciplina, de destruição, né? A ideia é que ele possa sofrer as consequências dessa escolha que ele tomou para si. Mas tem um objetivo, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. O objetivo de entregá-lo dessa disciplina, de tirar do meio, é para que haja uma espécie de sofrimento, de maneira que esse sofrimento lá possa resultar em um arrependimento na vida dele. Tanto é que quando nós chegarmos na segunda carta, o que foi que aconteceu? Exatamente isso. Ele se arrependeu e voltou para a igreja. E a igreja estava com dificuldade para recebê-lo. E Paulo escreve a segunda carta para dizer: irmãos, ele se arrependeu, recebe esse homem. Então, aquilo que o apóstolo Paulo orientou a igreja a fazer, teve resultado positivo. Ele foi entregue, tirou ele passou pela vergonha, sofreu. Lembra da história do filho pródigo? Que o filho diz: pai, quero viver? Pois vai. E no meio daquela vida, chega um momento em que ele cai em si, que ele se arrepende, que ele percebe e que ele volta arrependido. A proposta da disciplina é exatamente essa. É exatamente isso que o apóstolo tem em mente. Entrega ele a Satanás, entrega ele ao mundo, já que ele quer viver como os que são do mundo, para que haja uma destruição da carne, para que ele sofra as consequências da sua escolha, a fim de que no meio desse sofrimento haja um arrependimento. Haja um arrependimento e ele seja salvo no dia do Senhor. É exatamente isso que o apóstolo Paulo tem em mente para a vida desta pessoa. Toda disciplina, ela tem como objetivo final a restauração, a recuperação, o arrependimento, a mudança. É muito semelhante à ideia de um pai e de um filho, que muitas vezes o pai fala, orienta, mas chega aquele momento em que o filho não obedece. E ele vai ter que passar por uma disciplina. Ele vai ter que apanhar, levar uma surra física, para que haja uma postura de mudança, de correção na vida dele. Para que por meio do sofrimento, ele mude. Porque conversa já não está mais resolvendo. Que no caso, foi isso. Ele havia sido advertido, mas ele não quis mudar a sua prática, e ele queria viver no meio da igreja tendo esse tipo de prática. Paulo diz: olha, não é correto que ele viva no meio de vocês, vivendo de tal maneira. Diante disso, a sentença é: tira ele do meio, entrega ele a Satanás, que ele vá para o mundo, para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor.
E aí há um objetivo pelo qual Paulo diz que é importante fazer isso. Versículo 6. Não é bom esse orgulho que vocês têm. Por acaso vocês não sabem que um pouco de fermento leveda toda a massa? Qual é o objetivo de Paulo? Se não tirar esse que está aí, porque lembre-se, o fermento, ele sempre é associado ao que na Bíblia? Ao pecado. Ao pecado. No caso aqui, obrigado meu pastor. No caso aqui, está tratando de um pecado. Qual é o pecado? Imoralidade. Então Paulo está dizendo, olha, se não tirar ele do meio de vocês, o que pode acontecer? Um pouquinho de fermento, o que ele faz? Pode levedar a massa inteira. Qual é a ideia dele? Se não tirar, se não tratar isso, isso vai começar o que? A se espalhar. De que maneira? Ah, se esse irmão pode estar tocando, tendo relações com a irmãzinha que está cantando, então eu também vou fazer isso aí. Aí começa, um jovem faz a mesma coisa, o outro jovem faz a mesma outra coisa, o outro faz a mesma coisa, já que ninguém faz nada, já que pode viver de qualquer jeito. Então isso começa a espalhar, mas a partir do momento em que quando acontece uma coisa, a igreja tem a postura correta e adequada de se tratar, qual é a mensagem que vai chegar para o outro? Opa, rapaz, fazer isso aí não está certo. É igual o mundo. Por que hoje o mal só cresce? Por causa da impunidade. Por causa da injustiça. Ora, meu irmão, se matar e roubar não dá em nada, então o vício começa a se espalhar. O crime compensa. Então começa a se espalhar. Agora, se chegar num lugar onde diz, matou, morreu. Opa, matou, morreu. Opa. O cara vai pensar 2, 3 vezes. Por quê? Tem amor à tua vida? Tenho. Então, se não quer morrer, não mata. O cara começa a pensar diferente, porque tem consequências para as ações dele. Mas como não há consequência na sociedade que vivemos, as pessoas começam a ser incentivadas. O cara faz, rouba, é preso e depois é o presidente do país. Está entendendo como é que é o negócio? A mesma coisa é aqui. A mesma coisa é aqui. Se está acontecendo coisas e todo mundo passa a vista grossa, isso começa a levedar a massa inteira. Outros começam, é assim? Então quer dizer que eu posso sair da igreja, arrumo uma mulher que eu quero lá fora do mundo e depois eu venho para cá e peço perdão e pronto. E isso começa a virar prática. Isso começa a virar prática. Um fez, agora eu vou fazer também. Aí vai. Aí vira bodega, meu irmão, a igreja de Deus. Mas não é assim. Por isso, irmãos, a gente precisa ter um olhar de Cristo, a mente de Cristo. E às vezes, quando acontece esse tipo de coisa em nosso meio, há sempre aquele irmão que é mais santo do que Deus. Não, meu irmão, você quer tratar a imoralidade como? Você quer tratar a imoralidade como? O cara não quer se arrepender, o cara não quer mudar, vai fazer o quê? Então você é mais santo do que Deus, você é mais sábio do que Deus. Porque a igreja é dele. E ele disse como é que nós devemos viver nessa igreja dele. A igreja é dele. E há um padrão de se viver. Então Paulo está preocupado, porque isso começa a ganhar proporção. Isso começa a afetar a vida de outras pessoas. Isso está afetando a vida de outras pessoas, porque um faz, o outro começa a fazer, não dá em nada, e pronto, e assim vai acontecendo. Não. Nós não podemos romantizar aquilo que Deus odeia. Então, Paulo diz, olha, por acaso vocês não sabem que um pouco de fermento leveda toda a massa? E aqui ele usa o contexto da própria Páscoa, do que significa Páscoa. Quando ele diz no verso 7, joguem fora o velho fermento, para que vocês sejam nova massa, como de fato
já são sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Cristo morreu por quê, irmão? Cristo morreu pelo quê? Pelos nossos. E você quer viver neles. E Paulo está lembrando que não faz sentido querer viver uma coisa pela qual Cristo morreu para te libertar. Ele é o nosso Cordeiro Pascal. Ele foi sacrificado para isso. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então ele foi sacrificado e a celebração da Páscoa é sem fermento. A gente lança fora o fermento. Lança fora o fermento. A ideia aqui do uso é lança fora o pecado, para que vocês sejam nova massa, que é o que a Bíblia diz. Aquele que está em Cristo, nova criatura é nova massa, como de fato já são, sem fermento. Sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Ele foi sacrificado para que vivamos em santidade. Pois é da vontade de Deus a vossa santificação. Portanto, abstenham-se da imoralidade sexual. E aí, irmãos, eu sei que isso é difícil, porque nós estamos em um contexto de guerra cultural, e hoje o tema da guerra cultural é a sexualidade. Você ainda não percebeu isso? O tema da guerra hoje cultural, é sexual. Só se fala nisso. Então nós estamos diante disso. E a imoralidade está batendo em nossa porta, é dando voadora, meu irmão. Está entendendo? É nos filmes, é nas séries, é em todo canto. Nós temos celulares nas mãos, há fácil acesso à imoralidade, pornografia, todo tipo de coisa. Nós estamos em uma guerra cultural sexual. E a imoralidade nunca esteve tão próxima de nós quanto hoje. Há um incentivo muito grande, a começar de pequeno. Meninos com o celular na mão. Um perigo enorme. Acesso facilmente. Despertar uma vida sexualmente cedo demais. Aí são meninos que crescem viciados em masturbação e quando se casa, acaba o casamento. Porque ele acha que quando casar e tiver sexo todo dia, vai parar. Não para. Não para. Como é que o senhor sabe, pastor? Lido com vários homens aqui na igreja. É simples. Não existe essa ideia de casou, parou. Não para. É um vício que fica atrelado na sua mente, no seu corpo. E isso vai afetar teu casamento. Está entendendo? Então, nós não podemos olhar para isso e achar que isso é tudo de boa. Porque não é. Nós estamos em uma cultura, em uma guerra sexual, irmãos, muito grande. Muito grande. Por isso que eu disse que essas coisas podem acontecer conosco. O ponto é, quando acontecer, o que faremos? O que faremos? É o que Paulo está lidando aqui. Paulo está dizendo, isso não pode ser visto com naturalidade em nosso meio. Nem as pessoas de fora veem isso com naturalidade. Então nós precisamos lidar disso da melhor maneira possível. Eu estou sujeito, você, todos nós estamos sujeitos a cair. E quando cairmos, temos que pegar o caminho correto. Do arrependimento, da confissão, de mudar. Isso pode acontecer. Davi aconteceu com isso, se arrependeu depois. E ainda quando você lê o livro de Atos, ainda é dito que Davi é o homem segundo o coração de Deus. E isso pode acontecer. Agora, o que não pode é passar pano ou fechar os olhos e seguir como se isso fosse normal. Mas não é. Não é. Então, Paulo usa essa ideia, olha, não é bom esse orgulho que vocês têm. Não é bom. Por acaso vocês não sabem que um pouco de fermento leveda toda
a massa. Então esse tipo de orgulho precisa ser colocado por baixo. E, irmãos, olha, eu vou tomar aqui como partido a nossa cidade. Só a nossa cidade. Grande parte dessas igrejas grandes que tem aqui, e eu acredito que você já sabe, é conhecido. Grande parte hoje da liderança dessas igrejas aí fora são lideranças que são metidas com imoralidades sexuais. E a galera sabe e não faz nada. E as igrejas são lotadas. Sabe por quê? Porque esses caras rodopiam no palco, falam em línguas, falam um monte de coisa. E Paulo está dizendo exatamente isso para essa igreja. Vocês se orgulham porque se acham espirituais, porque têm dons, mas vivem na imoralidade. Está entendendo? Isso não pode ser aceito. O cara pode ter a voz mais bela aqui, cantar, mas se fora daqui ele mantém relações de moralidade, ele está em pecado. É um sepulcro caiado. É um sepulcro caiado. Bonito por fora e podre por dentro. E isso precisa acabar em nosso meio. E aqui em Cascavel só o que tem as igrejas cheias e a galera sabe disso. Versículo 8, ele diz: por isso celebremos a festa não com velho fermento, nem com o fermento do mal e da maldade, mas com pão sem fermento, o pão da sinceridade e da verdade. Versículo 9, na outra carta, já escrevi a vocês que não se associem com os impuros. E aí que ele vai dizer: refiro-me, versículo 10, com isto, não propriamente aos impuros deste mundo, aos avarentos, ladrões ou idólatras, pois neste caso vocês teriam de sair do mundo. Perceba o que Paulo está querendo dizer. Olha, nós vivemos em um mundo que é impuro, não há dúvidas disso. E Paulo vai dizer, olha, eu já escrevi para vocês em outra carta que vocês não se associem com os impuros. E a ideia dele aqui, eu me refiro não às pessoas do mundo, porque a gente já sabe que as pessoas do mundo são assim. Elas vivem na impureza. Não há nenhum padrão de moralidade para elas. Trair a esposa, fazer qualquer tipo de coisa, ver vídeo pornográfico, qualquer coisa. É tudo normal. É o padrão de fora. Normal. Paulo está dizendo, eu não me refiro a eles, porque senão vocês teriam que sair do mundo. E a ideia aqui não é de ter amizade, é de se associar, né? Aí ele vai dizer, versículo 11, mas agora eu escrevo a vocês que não se associe com alguém que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, bêbado ou ladrão, nem mesmo comam com alguém assim. O ponto de Paulo, principal, porque os que estão de fora, não se espera santidade deles. O ponto de Paulo é com aqueles que se dizem ser crentes. Que se dizem ser crentes, mas vivem como descrentes. Paulo vai dizer que com esses, nós não devemos nos associar. E ele é até mais específico. Nem mesmo coma com alguém assim. Como eu já disse, para nós comer é uma coisa trivial e sem fundamento nenhum. Mas naquela cultura, comer com alguém é muita intimidade, é comunhão. É comunhão. Certo? Naquele contexto, comer com alguém é realmente ter comunhão, ter relacionamento com alguma pessoa. Paulo está dizendo, olha, essa galera que diz que é crente, mas vive como se não fosse, não tenha comunhão com ela. Sabe o que acontece, irmãos, em nossos meios? O cara faz esse tipo de coisa aqui, não se arrepende, sai daqui, na primeira igreja que ele encontrar, ele entra. E o que aquela negada faz? Nada. Bota ele para cantar e bota ele para pregar. E ele continua a vida dele.
como se nada tivesse acontecido. Em vez dele ser tratado do problema, em vez dele se arrepender do problema, ele sai daqui, entra em outra igreja acolá. A galera não está preocupada com santidade, está preocupada com número. Por isso que as igrejas estão esborrotadas, porque estão preocupadas com a quantidade. Não querem saber por que foi que ela saiu, qual é a condição de vida dela. É isso. É exatamente isso. E assim as pessoas vão seguindo. E a Bíblia diz exatamente isso. Olha, não se associe. Não se associe. E é algo que a gente aqui bate muito na tecla. Irmão, quando alguém é expulso da comunidade, quando alguém decide deliberadamente viver em pecado, é isso que a Bíblia diz que nós devemos fazer. Mas aí, o camarada sai para viver a sua vida em pecado e todo mundo fica tratando o cara como se o cara fosse irmão. Tendo comunhão com ele ainda, com papinho com ele. É exatamente isso que a Bíblia está querendo dizer. Ele tem que sentir o peso do seu pecado. Porque é assim que funciona. É igual um filho quando ele desobedece seu pai. E que ele é disciplinado. E que depois ele vem com a cara mais lavada do mundo achando que nada aconteceu. Opa, peraí, não é assim não. A mesma coisa aqui. Paulo está dizendo, olha, com essa galera que se diz ser crente, mas que vive desse jeito, não se associe com ela não, porque é vergonhoso. É vergonhoso. É mau testemunho. Então perceba muito bem o tipo de pessoa que você escolhe ter comunhão. E Paulo aqui é muito claro quanto a isso. E aí você pode dizer, irmão, mas esse negócio aí não está certo não. Esse negócio de julgar as pessoas, olha o que Paulo diz no versículo 12. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Que direito nós temos de julgar os de fora? Nenhum. Mas será que vocês não devem julgar os de dentro? Sim, os de fora Deus julgará, mas os de dentro expulsem o malfeitor no meio de vocês. Os de fora é Deus quem julga, mas os daqui de dentro é a igreja quem deve fazer isso. É a igreja quem deve fazer isso. Deus deu a ela a autoridade para fazer isso. Deus deu autoridade à igreja para julgar os casos aqui de dentro. É o que nós vamos ver no próximo capítulo. Irmãos que estão indo para a justiça, um quer colocar o outro na justiça, e Paulo vai dizer, irmãos, vocês vão tratar isso fora? Não tem sábio aí dentro no meio de vocês não para tratar isso aí? Vocês vão levar isso para fora. Vocês devem tratar aí dentro. Se vocês vão julgar os anjos, por que vocês não julgam esses casos aí dentro da igreja? É o que ele vai tratar no próximo capítulo. O irmão que se sentiu lesado pelo outro, estava levando o outro para o tribunal. E Paulo vai dizer, irmão, não faça isso não. Porque vai chegar lá diante do juiz e vai dizer, são dois irmãos, dois crentes, e vocês não conseguem se resolver entre si, então vamos resolver o problema entre nós mesmos. Então Paulo está exatamente pontuando isso. É a igreja quem resolve esse tipo de situação. Deus deu a ela a autoridade para julgar esse tipo de coisa que acontece em nosso meio. É fácil lidar com esse tipo de situação? Não, não é. Não é porque envolve pessoas que a gente ama, que a gente gosta, que a gente está chorando, lamentando por essa situação. É muito doloroso quando a gente vê um irmão que quer seguir obstinado em seu pecado, quando ele não ouve os conselhos, quando ele não quer se arrepender, quando ele sai. E aí, meu irmão, quando ele toma essa decisão, a gente tem que assumir a nossa postura. A gente tem que assumir essa postura, não se associar. O que não pode acontecer
é o camarada sai daqui, se acha como crente, e a gente mantém comunhão, vai para casa, bater papo, fazer lanchinho, janta junto, passear. Cara, não dá. Não dá. Porque é isso exatamente que a Bíblia diz. E nós vamos ver mais na frente, no capítulo 6 e 7, que Paulo vai ser ainda mais direto, quando ele vai dizer que não há comunhão entre a luz e as trevas. Onde ele vai falar sobre o julgo desigual. Que não pode haver comunhão entre o crente e o descrente. Ele vai usar essa expressão. Não há comunhão entre o crente e o descrente, não há comunhão entre a luz e as trevas, não há comunhão entre Deus e o diabo. Não há. Não há. É o que a Bíblia diz. E aqui ele já está plantando fundamento para todas essas coisas que ele vai dizer posteriormente. Posteriormente. Por isso é estranho demais quando crentes têm descrentes seus melhores amigos. Quando crentes se assentam com crente desviado, que está em pecado, que está no mundo. É estranho, para não dizer antibíblico. É vergonhoso. E aquela pessoa vai se achar que está tudo bem com ela. Que está tudo bem com ela. Quando não está. E ela deve sentir isso para que em algum momento ela se arrependa. Para que ela se arrependa, para que ela retorne, para que haja uma mudança na vida dela. Esse é o objetivo final da disciplina. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo está querendo tratar. Irmãos, eu quero orar com os irmãos, tendo essas coisas em mente. Pode acontecer conosco, pode acontecer comigo, pode acontecer com você, pode acontecer com qualquer um de nós. Nós não estamos livres de cair em pecados, nem de imoralidade, independente do grau e do gênero. Então nós precisamos estar constantemente orando a Deus, pedindo ao Senhor que nos ajude. O que Paulo disse? Que aquele que pensa que está em pé, cuide para quê? Para que não caia. Você tem cuidado. Você tem cuidado. Uma das coisas que mais me marcou, lendo o que Paulo escreveu para Timóteo, ele disse, olha, cuida de ti mesmo. Cuida de ti mesmo. Nós precisamos estar cuidando de nós mesmos. Se você conhece o seu coração, você conhece o seu coração? O que a Bíblia diz do nosso coração? Que ele é o quê? É enganoso, é desesperadamente corrupto. Então você precisa cuidar de si, porque nós também podemos cair nesse tipo de coisa. E caso isso aconteça, agradeça a Deus se tiver alguém perto de você para lhe ajudar. Ajudar você a se levantar, a você se corrigir, a você se arrepender, a sair disso. Porque triste é quando a pessoa cai e endurece o seu coração e ela segue obstinada nisso, causando mau testemunho, envergonhando o Evangelho, o nome de Deus. Então, irmãos, aqui é uma comunidade de pecadores. E que nós estamos juntos, lutando contra o pecado, buscando a santidade, cientes de que nós podemos cair, mas se cair, devemos tratar biblicamente dos nossos pecados. Biblicamente, como deve ser, porque isso agrada a Deus. Então Deus estabeleceu as maneiras de nós tratarmos e lidarmos com o pecado no meio da comunidade. Por mais difícil que seja, nós precisamos seguir à risca isso. Na Reforma Protestante, duas marcas a Reforma Protestante apregoou sobre o tipo de igreja saudável. A primeira, os reformadores criam que para uma igreja ser saudável, ela tinha que pregar a Bíblia fielmente, expositivamente. Segundo, os reformadores criam que para uma igreja ser uma igreja saudável, ela tinha que ter uma boa administração nas ordenanças, na ceia e no batismo, fazer isso corretamente. E Calvino vem para fechar dizendo uma terceira, disciplina.
disciplina. Disciplina, zelo, santidade. Coisas extremamente importantes em nosso meio. Nós não podemos fugir disso. E isso, irmãos, está cada vez mais se perdendo. E é por isso que o Evangelho, cada vez mais, o Evangelho é enfraquecido. Porque o pecado deixa de ser tratado em nosso meio, como deveria ser. Portanto, irmãos, louve a Deus pela sua igreja. Eu acredito que nossa igreja é a única igreja nessa cidade que lida com disciplina. Se você é membro dessa igreja, você sabe que nós já passamos por coisas semelhantes aqui. Muito doloroso, mas é o que a Bíblia diz que nós devemos fazer. Então, irmãos, que Deus nos livre. Caso aconteça, que Deus nos dê sabedoria para lidar de uma maneira bíblica com todos os efeitos do pecado em nossa vida. E que o diabo não tenha êxito em nosso meio, mas que o poder regenerador de Cristo em nossas vidas prevaleça sobre a minha vida, sobre a sua vida e sobre a vida da nossa comunidade. Fico feliz porque tivemos situações difíceis? Tivemos. Mas também tivemos situações de pessoas que se arrependeram e voltaram aqui. E isso é um testemunho maravilhoso. E nós devemos continuar orando a Deus, para que Deus continue operando em nossas vidas e no meio da nossa comunidade. Amém, irmãos, por isso?